Fala pessoal, Rodrigo Godoy falando aqui com vocês. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Aqui no meu canal do YouTube, mas venho falar com vocês hoje aqui uma coisa que aconteceu hoje ainda e me trouxe uma lembrança de quando eu estava atuando como jogador profissional, e isso serve de alerta para os pais, para os avós, os tios que tanto querem que seu filho seja um jogador de futebol e acaba entrando numa, entre aspas, aventura de mandar seu filho para fora. Um ex-atleta meu que jogou comigo quando eu fui treinador do Água Santa teve uma oportunidade de ir para Portugal e ficou lá por um grande período e infelizmente por conta da documentação não deu certo. Após isso, a pessoa que levou simplesmente abriu mão e deixou o menino solto lá, né? Graças a Deus, Deus colocou uma pessoa boa no caminho dele. Ele está retornando para o Brasil esta semana que vem agora e já preparando a papelada corretamente para voltar em janeiro para Portugal. Até porque é um atleta muito bom e merece e tem condições de estar jogando num clube. E isso me remeteu a uma lembrança minha que eu estava jogando no Esporte Clube Osasco em 2004 e numa quarta-feira qualquer treinando, e aí também vem um outro alerta para quem joga futebol profissionalmente: o treinamento é super importante e sempre tem alguém assistindo. E num treino desse era um coletivo, a gente tinha um jogo no final de semana. Eu fiz um treino muito bom, eu estava no time reserva, eu fiz um treino muito bom nesse dia, fazendo gols, jogadas, e para minha surpresa tinha um empresário assistindo o jogo porque ele estava atrás do nosso centroavante que ele iria levar para a Grécia. Ele foi lá para ver o nosso centroavante e após o treino ele falou: "Não tem como levar ele sem levar você. O que você fez no treinamento hoje foi uma coisa incrível e eu quero levar você também." E aí minha vida virou uma loucura, né? Imagina você numa quarta-feira, o presidente do clube te chama, um empresário te chama, fala tudo isso, você se prepara para no domingo já viajar. Então eu recebi a notícia numa quarta, fiz toda a papelada, eu já tinha passaporte, e aí no domingo eu nem joguei no final de semana, né, para não se preservar, não se machucar, e no domingo eu viajei. Só que é aquilo, você viaja naquela empolgação, as coisas tudo muito rápido, e aí viajei, mas não com o time já acertado. Eu viajei com o time, já sabia para qual time eu ia, porém eu ia passar um período de avaliação, né? E aí cheguei lá, fomos viajar, eu e o outro atleta, viajamos, chegamos lá, fomos muito bem recebidos, ficamos na cidade de Atenas. O nome do time é o Panionios. Quem já jogou na Grécia, quem conhece futebol grego, conhece esse time. É um time de pequena expressão na cidade de Atenas. Ele é localizado em Atenas, mas é um time assim, vamos comparar como a Portuguesa de Desportos aqui no Brasil, né? Vamos colocar os quatro grandes de São Paulo, mais a Portuguesa. É a mesma coisa o Panionios lá, time da primeira divisão da Grécia. Foi um ano que na Grécia o Rivaldo estava, o Giovani, que jogou no Santos, também estava fechando o contrato lá, então o futebol grego estava em evidência. Teve a Olimpíadas neste ano, então a cidade ali estava uma loucura, Atenas, muita gente por conta da Olimpíadas. E ali eu estava, comecei a treinar, fiz meus testes físicos, passei em todos, graças a Deus, fizemos e começamos a fazer a pré-temporada. A gente tava tão calor lá, porque era verão, foi no meio do ano, que a gente nem ficou em Atenas. Nós fomos para uma cidade montanhosa chamada Volos, que ali sim a gente conseguia treinar por conta do calor. E fomos fazendo a pré-temporada. Foram 30 dias de pré-temporada. Muito treino físico, que chegava a treinar 3 vezes por dia, né? 6 da manhã, 11h30 da manhã e depois às 7 da noite, porque era onde o sol abaixava, a gente conseguia treinar por conta do calor.
E, enfim, fomos construindo o nosso espaço, a língua muito difícil, né? A gente também não falava o inglês, a gente se dava muito bem com um jogador uruguaio que estava lá há bastante tempo, que ele nos ajudava. E fomos nos entrosando, fomos treinando, daqui a pouco o jogo amistoso, eu e ele já começamos a ser do time titular e fomos treinando, só esperando o momento de assinar o contrato. Quando nos deparamos com o empresário e a presidência do time numa reunião, eles fecharam a reunião, a gente já achando que já estava certo, porque todo o clube, todo mundo já falando que a gente estava certo, já falavam até sobre salário, que era um salário assim, para quem joga no Brasil, absurdo, porque na época o euro estava 4 por 1, então, pô, falaram o valor que eu ia receber, na hora sua cabeça já fala, meu Deus do céu, vou ganhar X, já vou ajudar meu pai, já vou ajudar minha mãe, já começava, a cabeça já começa a trabalhar lá na frente, né? Porque a gente que vem de um futebol e de uma vida financeira não muito boa, você já pensa em ajudar os seus, né? E ali, empolgado, achando que naquele exato momento seria batido o martelo. Foi aí aonde veio a minha decepção no futebol. Por quê? Porque o empresário não aceitou a proposta do clube. O clube me ofereceu um contrato de 6 meses e um valor fixo por mês. Até pela adaptação, e eu acho que o clube está correto. E o empresário não aceitou, só que a gente não ficou sabendo. O empresário simplesmente falou que o clube não chegou num acordo. Só que faltava um dia para acabar as inscrições do campeonato da Grécia. E ele correu atrás, arrumou um time pro rapaz numa segunda divisão e eu tive que retornar pro Brasil. Retornei triste, cabisbaixo, né, por conta disso. Só que depois eu vim saber que esse garoto que ficou lá, ele fez um jogo amistoso contra o time que a gente estava lá. E ali ele descobriu que o clube tinha oferecido essa proposta financeira para nós. E depois de 6 meses, a opção de compra. E o empresário cresceu o olho. Porque ele viu que eu estava de titular, que o centroavante, que era o outro rapaz, estava de titular, então ele queria o dinheiro na hora. E ali ele não aceitou. Então ele prejudicou a minha carreira, prejudicou a carreira do meu companheiro, né, o meu amigo na época ali, que estava lutando, e nem falou isso para nós. Nós ficamos sabendo isso depois. Isso quer dizer o quê? Tem que saber com quem você vai, qual as intenções, né? Então, assim, é uma coisa que mexe com a gente. Hoje eu me deparo com esse meu ex-atleta passando por isso também. Mas por isso que eu alerto aos pais. Cuidado aonde vocês vão investir. Quem vai estar oferecendo. Ah, seu filho vai jogar em tal lugar. Só paga a passagem. Quando acertar lá, o clube devolve. Cuidado. Seja bem clitorioso, assim. Tenha os critérios bem organizados com quem você vai estar deixando o seu filho, até porque é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu venho falar isso aqui com vocês, o futebol realmente mexe com as emoções, tanto dos atletas quanto dos familiares, tem vezes que mexe até mais com a dos familiares do que com o atleta, tá? Para não colocar o seu filho em qualquer roubada, beleza? Fique esse alerta aí e que quando aparecer uma proposta para os seus filhos ou para os seus netos, para os seus sobrinhos, avalie com tranquilidade, coloca Deus na frente para que Ele mostre o caminho para vocês. Tá bom? Obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.